Existe um animal que parece ter saído de um experimento científico. Se ele perde uma perna, pode começar a reconstruí-la. Se sofre danos em partes importantes do corpo, também consegue regenerar tecidos que seriam permanentes para nós. Esse animal é o axolote. Ele é uma salamandra aquática encontrada originalmente no México e ficou famoso justamente por sua capacidade extraordinária de regeneração. Quando um axolote sofre uma lesão, o processo não funciona simplesmente como uma cicatrização comum. Em vez de apenas fechar o ferimento, o organismo começa a reconstruir a região perdida. Células próximas ao local da lesão mudam de comportamento e participam da formação de um tecido especial chamado blastema. É como se o corpo criasse uma espécie de área de reconstrução. A partir dali, diferentes tipos de células começam a formar os tecidos necessários: músculos, nervos, vasos sanguíneos, cartilagem e até estruturas mais complexas. O mais impressionante é que o animal consegue reconstruir uma estrutura mantendo uma organização muito parecida com a original. Se ele perde uma perna, não nasce simplesmente um pedaço de tecido aleatório. O organismo consegue reconstruir uma nova perna com ossos, músculos, nervos e outras estruturas funcionando em conjunto. E isso levanta uma pergunta enorme: por que nós não conseguimos fazer a mesma coisa? Quando um ser humano sofre uma lesão grave, nosso corpo também tenta reparar o dano. Mas existe uma diferença. Nós normalmente formamos uma cicatriz. O axolote possui mecanismos que permitem uma regeneração muito mais completa. Os cientistas estão tentando entender exatamente como esses mecanismos funcionam. Uma das coisas mais interessantes é o comportamento das células depois da lesão. Em vez de simplesmente formar uma cicatriz e encerrar o processo, o organismo do axolote consegue criar condições que permitem a reconstrução. E essa capacidade não parece estar limitada apenas aos membros. Pesquisas indicam que axolotes conseguem regenerar partes do coração, da medula espinhal e de outros tecidos. Isso não significa que eles sejam completamente indestrutíveis. Uma lesão muito grave ainda pode matar o animal. A regeneração também possui limites. Mas comparado com a maioria dos vertebrados, o que ele consegue fazer é extraordinário. E é justamente por isso que o axolote virou um dos animais mais estudados quando o assunto é regeneração. Os pesquisadores querem descobrir quais genes, moléculas e sinais celulares controlam esse processo. Se conseguirmos entender essas instruções, talvez no futuro algumas delas possam ajudar a medicina humana. Imagine um tratamento capaz de estimular o corpo a reconstruir tecidos danificados em vez de simplesmente formar uma cicatriz. Isso poderia mudar completamente a maneira como tratamos certas lesões. Mas ainda existe um enorme caminho entre estudar um axolote e conseguir reproduzir sua capacidade em humanos. O corpo humano é muito mais complexo. E regenerar uma estrutura inteira exige controlar milhares de processos diferentes ao mesmo tempo. Por isso, os cientistas ainda estão tentando descobrir como o axolote sabe exatamente o que precisa reconstruir. Como ele sabe onde uma estrutura começa e termina? Como as células sabem que devem formar osso em determinado lugar e músculo em outro? Como os nervos conseguem se reconectar? Essas perguntas ainda não possuem respostas completas. E talvez seja justamente isso que torna um animal tão fascinante. O axolote não possui tecnologia. Não possui máquinas. Não possui laboratórios. Ele simplesmente carrega dentro do próprio corpo um sistema biológico capaz de fazer algo que a medicina humana ainda tenta descobrir como reproduzir. Enquanto nós usamos cirurgias, próteses e tratamentos complexos para reparar danos permanentes, esse pequeno animal consegue reconstruir partes do próprio corpo usando apenas suas células. E talvez a maior descoberta ainda esteja escondida nessa capacidade. Por que se a natureza conseguiu criar um animal capaz de regenerar tecidos tão complexos, talvez o segredo para melhorar a regeneração humana também esteja escondido dentro dessas mesmas células. O axolote não é imortal. Ele não consegue regenerar qualquer coisa infinitamente. Mas ele mostra que a regeneração completa é possível em um vertebrado. E isso muda completamente a pergunta:
Em vez de perguntar se um animal pode reconstruir o próprio corpo, os cientistas agora tentam descobrir se podemos aprender com ele. Talvez no futuro, uma lesão que hoje seria permanente possa ser tratada de uma maneira completamente diferente. E tudo pode começar estudando uma pequena salamandra que parece estar carregando dentro do próprio corpo uma tecnologia que a ciência ainda não conseguiu copiar. Comenta o que você acha mais impressionante no Axolote, deixa o like e se inscreva no canal para mais descobertas que parecem ficção científica, mas são reais.